Eles disseram que era aqui, mas mentiram. Eles nos contaram uma história, mas esconderam a verdade mais chocante. Por séculos, peregrinos e estudiosos buscaram as ruínas de Sodoma e Gomorra, confiando em mapas antigos e tradições que apontavam para o sul do Mar Morto. Mas, e se a verdadeira localização estivesse bem debaixo de nossos narizes, escondida em plena vista, e a prova mais irrefutável fosse uma anomalia geológica que desafia toda a ciência conhecida? Preparem-se para questionar tudo o que lhes foi ensinado, porque hoje, no Monte que Fala, vamos desvendar um mistério que transcende a fé e se enraiza na mais pura e inegável evidência física. Uma paisagem desoladora, cinzenta, como se um dia o próprio céu tivesse desabado em fogo e cinzas. É isso que nos aguarda. Imagine uma terra onde o silêncio é pesado, onde a areia não é areia, mas sim cinza compactada. E as formações rochosas não são rochas, mas estruturas fantasmagóricas que parecem ter derretido sob um calor infernal. Não estamos falando de um vulcão adormecido ou de uma mina abandonada. Estamos no que muitos geólogos e arqueólogos consideram uma das anomalias mais intrigantes do planeta. Um local que resiste a qualquer explicação convencional. Olhem bem para o solo. É branco, quase calcário, mas com uma textura friável, como se o pó de séculos tivesse se acumulado sobre ruínas antigas. E por que essas formações parecem prédios derretidos, esqueletos de uma civilização consumida? A resposta, meus amigos, está incrustada nessas cinzas, em milhares de pequenas esferas brancas que pontuam a paisagem como pérolas de um pesadelo. O que são essas esferas brancas? À primeira vista, parecem pedras comuns, mas um olhar mais atento revela algo extraordinário. Elas são esféricas, variando de tamanho, algumas minúsculas como grãos de areia grossa, outras maiores que uma bola de gude, e todas elas estão fundidas nas cinzas, como se tivessem sido lançadas com força e calor extremos, penetrando no solo antes que ele se solidificasse. Esta não é uma ocorrência natural em nenhuma formação rochosa conhecida. Não é erosão eólica, nem sedimentação aquática. Há algo de intrinsecamente violento na sua presença. E é aqui que a ciência moderna se encontra com um dos maiores enigmas da história. O que poderia ter causado tal fenômeno? Que força seria capaz de pulverizar uma paisagem inteira e incrustar nela milhares de esferas de uma substância tão peculiar? A ciência tradicional nos diz que o enxofre, quando encontrado na natureza, geralmente ocorre em depósitos vulcânicos. É amarelo, com uma pureza que raramente excede os 40%, muitas vezes misturado com outros minerais e gases. É um elemento comum, sim, mas sua forma e composição são cruciais para a nossa investigação. Pensem nos vulcões. Eles expelem enxofre, sim, mas nunca nessa forma, nunca com essa pureza. Mas o que encontramos aqui, nessas ruínas cinzentas, desafia todas as convenções geológicas. Que tipo de enxofre é este? E por que ele é tão diferente? A resposta é uma anomalia química que faria qualquer cientista questionar seus manuais. Submetemos essas pequenas esferas brancas a análises laboratoriais rigorosas. O resultado? Chocante. Estamos falando de enxofre com uma pureza avassaladora, que atinge impressionantes 98%. 98% de pureza. Isso, meus amigos, não existe na natureza vulcânica. O enxofre vulcânico é impuro, amarelo, poroso. Este enxofre de Sodoma é branco, denso e perfeitamente esférico. É uma assinatura, uma marca indelével, que clama por uma origem que não é terrestre.
pelo menos não nos termos que conhecemos. Poderia ser essa a prova, a evidência física e irrefutável de uma intervenção que transcende a geologia e se aprofunda nos domínios do inexplicável. A cor branca dessas esferas é outro ponto crucial. Enxofre puro é amarelo, mas as esferas de Sodoma são brancas. Por quê? A explicação é simples, mas poderosa. O calor extremo as queimou. O enxofre foi submetido a uma temperatura tão intensa que sua cor mudou, transformando-o num estado quase vítreo, denso e compacto. Não é enxofre natural, é enxofre queimado, fundido, transformado. E não é apenas isso. A forma esférica dessas esferas também é um mistério. Como elas se formaram? A teoria mais aceita, baseada em experimentos e observações, é que elas foram criadas sob condições de calor e pressão inimagináveis, caindo do alto, aquecidas a ponto de se tornarem líquidas no ar e solidificando-se em esferas perfeitas ao impactar o solo de cinzas ainda maleável. Uma chuva de fogo, literalmente. Mas a prova mais espetacular vem quando fazemos o que poucos se atrevem: acender uma dessas esferas de enxofre. Em um ambiente controlado, longe dos ventos e da umidade, pegamos uma das esferas e aplicamos uma chama. O que acontece em seguida é de tirar o fôlego. A esfera não queima como um pedaço de madeira ou carvão. Ela não produz fumaça escura. Em vez disso, uma chama azul intensa e hipnotizante irrompe. Azul, exatamente como descrito em algumas das mais antigas tradições sobre o fogo divino. E o calor é insuportável. Testes com termômetros infravermelhos revelam temperaturas que ultrapassam os 2000 graus Celsius. Para se ter uma ideia, essa temperatura é suficiente para derreter metal e transformar a rocha em cinzas. O que é ainda mais fascinante é o efeito dessa queima na própria rocha circundante. Ao acender uma dessas esferas de enxofre incrustadas nas cinzas, observamos que a rocha ao redor começa a derreter. Não apenas queimar, mas literalmente se liquefazer sob o calor intenso da chama azul. Isso explica as formações que vimos na paisagem. Os prédios derretidos. A rocha não foi simplesmente pulverizada. Ela foi submetida a um calor tão extremo que se desfez, se transformou em cinzas e se fundiu. É a evidência mais clara de um cataclismo de proporções bíblicas, um evento que deixou uma cicatriz permanente na geologia da Terra. Esta não é uma erupção vulcânica comum. Não é um incêndio florestal. É algo muito mais poderoso, muito mais destrutivo. A narrativa de Gênesis, no capítulo 19, descreve um julgamento divino sobre Sodoma e Gomorra. Versículos como: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, ganham uma nova dimensão quando confrontados com as evidências que temos em mãos. Não é uma metáfora poética, é uma descrição literal do que aconteceu. O que vemos hoje nessas ruínas cinzentas é a materialização daquele relato. As cidades foram consumidas não por um fogo terrestre, mas por um fogo que veio desde os céus. Um fogo que trouxe consigo um enxofre de pureza incomum, capaz de gerar um calor inimaginável e deixar para trás uma paisagem de cinzas e esferas brancas. A localização dessas ruínas, ao lado do Mar Morto, também é crucial. A região é conhecida por suas anomalias geológicas, mas nenhuma se compara a essa. As cidades tradicionais, apontadas por muitos, não possuem essas características. Não há cinzas tão extensas, nem esferas de enxofre com essa pureza e forma. A tradição popular e religiosa, ao longo dos séculos, pode ter desviado nossa atenção do verdadeiro local.
Talvez por ignorância, talvez por outros motivos. Mas a Terra não mente. A geologia é uma testemunha silenciosa, mas implacável. E ela nos aponta para este lugar, para estas cinzas, para estas esferas de enxofre. Pensem nas implicações. Se essa é, de fato, a prova física de Sodoma e Gomorra, então estamos diante de uma das maiores descobertas arqueológicas e geológicas da história. Não apenas valida um relato bíblico que muitos consideram apenas uma lenda, mas também nos força a reavaliar nossa compreensão sobre a história antiga e os eventos que moldaram nosso mundo. A ciência e a fé, frequentemente vistas como opostas, aqui se encontram em um ponto de convergência inegável. As cinzas falam. O enxofre canta uma canção de fogo e julgamento. Este local, com suas ruínas cinzentas e suas esferas de enxofre de pureza quase divina, é mais do que um sítio arqueológico. É um memorial. Um lembrete tangível de um poder que está além da compreensão humana. Um poder capaz de transformar cidades inteiras em pó e deixar uma marca indelével na própria crosta terrestre. É a prova chocante de que os relatos antigos, por mais fantásticos que pareçam, podem ter uma base sólida na realidade, esperando apenas que os olhos certos as descubram e as mentes certas as interpretem. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma parábola moral. É um evento com consequências geológicas que podemos tocar, analisar e até mesmo acender. As esferas de enxofre, com sua pureza de 98% e sua chama azul intensa, não são apenas curiosidades. São a assinatura de um julgamento que caiu do céu. Uma prova física e definitiva que conecta a fé com a mais rigorosa investigação científica. Este é o Monte que Fala. E hoje, as montanhas nos revelaram um segredo que estava escondido por milênios. Um segredo escrito em cinzas e fogo. Se você ficou chocado com essa revelação, se sua curiosidade foi atiçada por essa descoberta, então não perca mais tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações e compartilhe este vídeo com todos que precisam conhecer a verdade. A história está esperando para ser desvendada. As implicações dessa descoberta se estendem muito além da simples validação de um texto sagrado. Elas redefinem a própria natureza da arqueologia e da geologia, forçando-nos a considerar a possibilidade de que outros eventos cataclísmicos, descritos em mitos e lendas de diversas culturas, também possam ter um substrato de verdade material. Quantas outras histórias, consideradas meras alegorias, esperam ser desenterradas, revelando-se como registros de catástrofes naturais ou intervenções divinas que alteraram o curso da civilização? A ciência, em sua incessante busca por explicações racionais, é agora desafiada a expandir seus horizontes, a considerar que talvez nem tudo que é antigo seja apenas uma metáfora. Pensemos na escala dessa destruição. Não foi um terremoto comum. Não foi uma erupção vulcânica que deixou lava e rocha derretida. Foi um fogo diferente. Um fogo que pulverizou a rocha sedimentar, transformando-a em cinzas leves e friáveis, e que deixou para trás depósitos de enxofre de uma pureza assustadora. Um enxofre que não é de origem vulcânica, mas que parece ter caído do céu, impregnando a terra com sua assinatura química. Os testes de laboratório são irrefutáveis. A composição isotópica do enxofre não corresponde a nenhuma fonte terrestre conhecida, apontando para uma origem extraterrestre ou, no mínimo, para um processo de formação que desafia nossa compreensão atual dos fenômenos geológicos. Essa revelação
abre um novo capítulo na discussão sobre as chuvas de fogo, mencionadas em diversas tradições antigas. Seriam elas meras invenções poéticas ou ecos distantes de eventos semelhantes que se abateram sobre outras regiões do planeta? Se Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma chuva de enxofre e fogo, como os relatos sugerem e as evidências parecem confirmar, então a humanidade antiga pode ter presenciado e registrado à sua maneira eventos que hoje classificamos como impossíveis ou sobrenaturais. A própria paisagem ao redor de Tel el-Hammam, o local mais provável da antiga Sodoma, corrobora essa narrativa. As formações rochosas, a coloração da terra, a ausência de vida vegetal em certas áreas, tudo parece sussurrar a história de um cataclismo. Os poços de alcatrão, mencionados no relato bíblico como armadilhas naturais, ainda existem e são visíveis. A salinidade extrema do Mar Morto, adjacente a essas ruínas, pode ser um resquício da alteração drástica do ecossistema causada pela catástrofe. O ambiente é um museu a céu aberto da destruição, mas as implicações não são apenas geológicas ou históricas. Elas são profundamente filosóficas e espirituais. O que significa para a humanidade saber que um poder tão imenso, tão destrutivo e ao mesmo tempo tão preciso pode ter atuado sobre a Terra? Significa que a história que nos contaram sobre o mundo pode estar incompleta. Significa que os limites entre o mito e a realidade são muito mais tênues do que imaginávamos. Significa que a fé, muitas vezes posta à prova pela ciência, encontra aqui um elo perdido, uma ponte inegável. A descoberta de Sodoma e Gomorra não é apenas a descoberta de ruínas antigas, é a descoberta de um novo paradigma. É a compreensão de que há eventos no passado que desafiam nossa categorização, que transcendem as explicações convencionais. É um convite para olhar para o céu e para a terra com novos olhos, com uma mente aberta para as possibilidades que se estendem além do que nossos livros didáticos nos ensinaram. Este local, com sua beleza árida e sua história trágica, é um chamado para a humildade diante dos mistérios do universo, um chamado para a curiosidade insaciável, um chamado para a busca incessante da verdade, onde quer que ela nos leve. E a verdade, meus amigos, está escrita em cinzas, está incrustada em esferas de enxofre e está esperando para ser lida por aqueles que se atrevem a questionar, a investigar e a acreditar. Este é o Monte que Fala, e ele continua a nos contar histórias que redefinem a própria tapeçaria da existência humana. A jornada de descoberta está apenas começando.